Bom, vamos lá. Boa noite ao secretário, boa noite a todos. Quero fazer duas perguntas, uma assim, baseada na do Silvio e a outra do São Benedito. Ali do Silvio, na verdade, é 1,5 km, né, Silvio? E tem a questão das barreiras, né, Paulo? Quem que sanciona esse negócio de barreiras? É o próprio pessoal da secretaria ou tem um assistente social lá e dá o parecer dizendo que lá tem um morro, dizendo que lá é perigo e passa para vocês? Como é que funciona isso? Pode responder. Não, pode responder que eu já faço outra em cima disso. Muito boa pergunta. Na verdade, é aquilo que nós já conversamos lá atrás, né? Quando tivesse algum caso diferenciado e tal, que esse caso fosse protocolado bem fundamentado. E aí, Dirceu, isso não aconteceu ainda. Quando eu preciso avaliar transporte, inclusive isso está no decreto, que a responsabilidade da concessão é do diretor de escola, em articulação com o chefe de transporte, e ratificado pela Secretaria de Educação. Nós não tivemos ainda esse impasse, essa necessidade, mas hoje, como nós temos fono, temos psicóloga, temos assistente social já no município, ano que vem, se Deus quiser. Não sei se já foi aprovada a lei aqui ou não, mas tem uma lei para seguir. A aprovação do psicopedagogo também para a rede, deve acontecer isso em breve. A gente já tem um corpo melhor. Da mesma forma como a gente tem um decreto que foi eleito uma comissão de avaliação de casos de inclusão. Porque está surgindo bastante, então a gente precisa ter uma comissão especializada na educação para cuidar disso. Aí, Dirceu, a gente pode, o próprio assistente social, ele tem uma forma de ele abordar a família, de ele conversar, de ele avaliar os lugares. E aí a gente está falando de riscos físicos, né? Barreiras geográficas, que é isso que cita o decreto, né? E as resoluções, as leis todas. Ele fala de barreira geográfica. Mas pode não ser, por exemplo, o que eu estava falando lá anteriormente. A mãe grávida, uma gravidez de risco, não tinha o pai para levar a criança na escola. Permita a criança que vá. Qual que é o problema? É uma pessoa aqui, uma pessoa ali. São casos isolados. Casos isolados a gente trata de forma isolada. Agora, no caso de uma mãe grávida, de uma mãe que tem uma dificuldade qualquer, eu já posso mandar assistente social, ela faz um relatório, como o fórum faz, né? O fórum tem uma assistente social, faz um relatório, apresenta para a promotora, ela decide em cima daquilo. Então, a gente pode fazer isso. Por que eu fiz essa pergunta? Porque a gente sabe que ali no Silvio, onde ele mora, não dá a quilometragem, mas tem a questão das barreiras. A partir do momento que vai alguém lá e dá um parecer dizendo que tem barreiras, que o carro escolar consegue ir lá, porque no próprio contrato, só para você saber, ele já tem lá uma porcentagem que pode aumentar, Joaquim, acho que é 20%. Quanto? 25%. Qualquer contrato, 25%, a lei pode aumentar. Então, se a linha hoje é 100 km, ela pode aumentar para 125. Como eu disse, aí o problema da educação, volto a dizer, a secretaria ativamente, você falou que ainda não surgiu os casos para se dizer. Não, já surgiu sim, você deu uma resposta aí para o Marcelo, está outra na mão dele aqui, esse vereador que eu não sei o nome dele, está aqui com ele, segue tudo como respostas. Todas elas dizendo do pedido 2 km. Eu acho que isso está sendo o entrave de tudo, porque se não existir isso, existir uma outra questão, volto a dizer, entra naquela bendita questão do direito. O direito é quem tem, não é quem quer ter. Veja bem, eu posso ter um direito, mas o direito é dele. O que adianta eu querer? Se por exemplo que o nome já deu, a condição dele é lugar, mas às vezes não quer dizer que o dela, ela pode morar do lado da escola e tem um perigo demais. Mas olha o nosso combinado, gente. Por favor, façam o protocolo da prefeitura de forma fundamentada. Você falou que eu respondi o seu pedido. O seu pedido só vem, solicita de transporte. Uma avaliação que nós vamos fazer. Eu, particularmente, fui lá visitar a sua casa, subi até lá junto com o Joaquim. Mas era caso que os vereadores já tinham dito isso, em questão de eu estou falando com você, se não chegou na parte da Secretaria de Educação, a falha é administrativa da prefeitura, porque os vereadores vão lá, se entregam, porque
é por isso que nós temos decreto e que nós temos lei, a gente segue o decreto. Só as particularidades serão traçadas, as excepcionalidades. Por isso Se mesmo, não é exceção, segue a regra. por isso mesmo, secretário, eu perguntei para o senhor, é só terceirizado, comercializado, certo que segue uma regra, então fugir disso. Como a prefeitura também tem seus transportes. Se ela tiver seus transportes, existe a vontade política de resolver, onde entra vereador, entra prefeito, entra todo mundo. A vontade de resolver aquele direito, aquela. Mas ela não tem, Silvio, transporte. Se ela tiver transporte, ela tem que mandar em todos os lugares, não é um transporte. Você está falando do seu caso, você está olhando para o seu. Silvio, só para mim finalizar aqui, eu entendi a sua colocação, eu entendi a colocação do Paulo. O que quis dizer que, quando for feito o requerimento, colocar nesse trecho que tem barreiras para pegar esse aluno. Daí, o que acontece? O Paulo vai responder em cima das barreiras. E aí, onde que entra o pessoal social, vai lá e realmente. E outra coisa também, Joaquim, que eu queria perguntar para você, esse carro faz lá é terceirizado, é um micro-ônibus. É micro-ônibus que faz lá. Tem a necessidade de ser um micro-ônibus ou pode ter uma conversa com a empresa para colocar tipo uma Kombi ou uma van? Na hora que... Aí seria, aí que é aquilo que eu estava comentando, entraria no caso 2 carros, né? A gente faz, é a linha curta, como eu comentei, eu consigo trazê-lo e eu aproveito a outra linha que já tem um carro maior, conforme os alunos, para levar até lá. Então não existe a Aí necessidade no de ser caso uma do van. Silvio teria que ser, né, que a gente estava pensando, um carro menor, mas daí já teria sido, ou essa van não atenderia daí, o cruzeiro, né? Não comportaria todo mundo. Tá. Então fica assim, Silvio, no seu caso, você faz um outro requerimento solicitando esse carro, na verdade, acho que teria que ser a mãe, né, Paulo? Do aluno que for morar lá no seu sítio para trabalhar. Ou o pai, no ano que vem, isso. No ano que vem, aí eles vão lá, no assistente social, e avaliam o seu caso, com essas barreiras, que não atingem quilometragem. Fica fechado assim, né, Marcelo? Aí você pode procurar em Marcelo, procurar a câmera aqui para a gente fazer esse documento. A mãe já pediu o transporte? Oi? A mãe pediu o transporte? Eu acho que sim, eu acho que a menina ela vai completar antes de 4 anos, pode, né? Ela vai entrar na escola agora no isso, né? Porque os outros que era grande não A não ser que ela vai entrar na creche, aí pode com menos, é 2 e 3 anos. Não é creche. Não, daí a creche não tem direito a ser isso. A creche não tem direito, até nem pode transportar uma criança 6 vezes sem cadeirinha, né? Tem cadeirinha, né? Aí não. Mas a gente falando dessa questão, eu acho que está simples. Eu acho que está simples de resolver. Simples e não, né? Tem que ver lá com vocês, mas se o carro já passa ali, alguma adequação, alguma coisa, alguma vontade, você colocar a vontade aí no chão e vai. Uma vontade que eu digo assim, uma vontade social, né? Porque vamos esquecer as leis, vamos esquecer aquilo, senão fala assim, você não pode ir, pronto. Tem leis que não tem como, né? Matar alguém, por exemplo, 30 anos de pena no pé, nunca, mas é isso. Ô Silvio, eu não sirvo para ser prefeito, porque se um dia eu fosse prefeito, eu ia atender você, ia atender o São Benedito, ia atender aqui embaixo, ia atender todo mundo e ia ser agaçado no primeiro semestre, por improbidade administrativa. Será? Porque eu ia atender todo mundo e falar, puxa vida, quando você vai na casa da família e vê a família, escuta o que a família passa, eu sei o quanto que dói para cada um. Mas quando você olha do lado de cá e você fala, puxa, se eu fizer eu vou ter improbidade administrativa, eu tenho que andar com os pés no chão. Esse é o cuidado que eu tenho que ter, porque nós estamos falando hoje de 1.500, 1.600 e pouco alunos, e mais os 380 e tantos do ensino médio. Desculpa, terceiro, eu acabei entrando no seu... Não, só para fechar esse assunto também, Silvio, a questão do micro-ônibus também, né, Joaquim? Se caso vier a concretizar esse pedido que busque lá os alunos, teria a questão também da parceria, né, Silvio? Ó, choveu, o ônibus vai até na porteira, tá bom? A mãe vai buscar, mas deu sol, vai até lá na sua mangueira. Para ajudar. O que a gente fala aí, o que a gente pede é o compromisso. E não a exceção, o funcionário vai vir, porque ele não pode, gente, é ele deixar, você foi lá no horário de leite, o Joaquim vai no horário de leite, sabe? Ele não pode deixar as coisas dele fazer, ou a mulher dele, e trazer a criança. Mas ela tem carga dirigir.
daí tem que colocar que a pessoa tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, do outro. Não é disso. E se for assim, sabe, a prefeitura tem motorista, não pode buscar. Aí começa a querer passe pouco. Então, não é isso que a gente quer. Inclusive, o dia que não der para ir, ficou muito ruim, o Joaquim, o motorista, hoje não dá para ir lá, se não dá para vir só aqui embaixo, a gente pega, a gente traz também. Eu já peguei o menino para esse, já levei, já trouxe. Agora, isso é um dia ou outro a gente pode fazer. O que não pode é a obrigação de passar a ser do funcionário que está trabalhando. Ele saiu do trabalho dele, né, para levar um filho, porque senão o circuito vai cagar todo e cai grave, mês em morreu, né? E aí, Na verdade, só para fechar esse assunto, é um ajudando o outro, né, Silvio? Paulo, minha outra pergunta é sobre o bairro São Benedito. Esses 64 alunos são só de manhã, são de manhã à tarde? Que você citou esses 64 alunos fora o que já pegam hoje? Essa é 64 manhã e tarde. Manhã à tarde? E quais são as idades? Isso eu estou falando lá atrás, tá? Até os 10 anos que é o do Coronel, que é só EMEI e Coronel. Não contamos o Valdemar, porque o Valdemar já são alunos maiores. Nós nos preocupamos primeiro com os pequenos. Antes de dar as outras respostas anteriores, eu consultei família por família para ver quem tinha e quem morava em cada uma das ruas lá do São Benedito, e a gente recebeu uma planilha de cada escola, somamos lá e enviamos para a prefeita para dizer, olha, temos isso a atender. Então, numa hipótese de alteração de lei, a gente já sabe que esse é o universo, pensando só no São Benedito, tá? Então, na verdade, o que dá para a gente pensar isso aí, estudar fundamentalmente baseado na lei do Wanderson, né? Que lá a empresa é terceirizada, né, Joaquim? Eu não sei se daria para conversar com o dono da empresa, já que ele coloca um micro de 30 lugares, colocar um ônibus maior de 40, caso vier a concluir de pegar os demais alunos, e possivelmente, se tiver recurso baseado naquilo que você falou, de terceirizar outras linhas baseadas na barreira, como o Arildinho falou, na via de acesso, né, que é um trecho bastante movimentado ali, o bairro São Benedito, que eu acho que caracteriza barreiras também isso, né, porque o do Vamos foi, acho que foi morro, né, onde ele pegou bastante foi os morros, tanto das casinhas brancas como do Alto Cruzeiro. Então assim, já pega o São Benedito. E se já vem um carro, Joaquim, se já tem carro que vem lá no horário de manhã, de outros bairros, que dá para trazer esses alunos também. Tudo é questão de estudar, né? Ver mais ou menos, sentar e ver. Resolva isso. Não dá para esse ano, mas então vamos colocar aqui na LOA um orçamento maior para o próximo ano, para a gente atender o bairro São Benedito dentro das possibilidades que entrasse como barreira, porque não dá quilometragem, que é por lei, né? Por lei se fala-se 2 km. Mas entrando nessas questões de barreira, por ser uma via de acesso, por ser uma via movimentada, de carro, de caminhões que passam bastante por ali, a gente se adequar a isso para trazer, porque a gente sabe uma dificuldade de uma mãe de trazer um aluno, de trazer no colo, no carrinho, com chuva, com sol no meio do dia, a gente sabe o sofrimento disso, né, Marcelo? O Marcelo viu lá, seguiu a mãe, viu as dificuldades, então a gente chega a ver isso aí. Então, assim, a gente sabe que para essa casa de lei, às vezes não pode ser uma coisa tão difícil de resolver, mas tudo dentro dos limites de lei e baseado em ajudar essas pessoas, né? Acho que a gente teria que estar pensando nisso já futuramente aí. Certo. Bom, eu acho que já estamos quase 2 horas aí dessa reunião, e a gente tem que ter algo mais concreto, proveitoso, né? Então, se é interativo essa necessidade da questão da lei, incluindo essa questão do São Benedito, já tem um projeto de lei protocolado, foi pedido o parecer, e o parecer do Everton também ele colabora com a proposta do projeto de lei. Então, acho que a gente tem que acelerar e conseguir aprovar esse projeto de lei ainda esse ano, né? Até o fim desse ano, para ter a possibilidade de estar entrando de orçamento para estar atendendo. E ver também a situação da situação do bairro Rosa. Eu quero agradecer a presença do Paulo, a disponibilidade de estar aqui, estou aqui, do transporte, os vereadores presentes.
auxiliar, principalmente vocês aí, que legitima, né, a população dessa reunião, né? Eu acho que nós aqui temos vereadores, né, somos representantes do povo, então é o nosso papel, nós temos que ter isso mesmo, encontrar essa solução e que beneficie, porque eu acho que as demandas aqui e as cobranças, eu acho que elas são bem coerentes e são legítimas também, não tem nada fora do propósito, né? Marcelo, quando a gente consegue o pessoal do bairro São Benedito marcar outra reunião? Então, agora vamos esperar aqui caminhar um pouco, já tinha falado, essa lei, né, que inclui essa parte que o Vandes falou, que foi taxativo. O Vandes falou, Alto do Cruzeiro e casas populares. O Vandes entende que pode ir lá. É isso que eu falei, mas vamos fazer para não ter esse embate, já que nós temos essa possibilidade, a Câmara está fazendo a lei, e já inclui também, tem muda de figura também. Então você tem ali, você vai dar uma olhada ali no seu Benedito que está ali na entrada das casas populares, é aqui, e onde está falando sobre Benedito é mais para frente ainda, lá você tem. É José Ribeiro para cá? Não, pega no José Ribeiro, mas tem aonde você entra ali Da curvinha para cá que ele pega. onde tem a igreja de São Benedito, onde a Ana mora ali com umas pessoas ali também. E no caso do São Benedito, poderia ser um ponto específico, vamos supor, uma turma na igreja e uma turma para não precisar pegar casa em casa. Vamos supor, 2 pontos, um perto da igreja e outro perto da esquina da creche antiga. A gente dá um jeito, pai e a mãe tem que dar um jeito, porque a gente não quer que nossos filhos fiquem sem educação, mas a gente também quer que vocês dêem um jeito. Porque Bom senso, né? se vocês falarem assim, não, vamos pegar o povo na frente da igreja, a gente vai levar na frente da igreja. É igual eu fui ali na escola e perguntei, por que eu não posso levar minha filha lá na esquina, lá em cima? Porque não pode pegar, tá? Mas se eu corto cedo, mas não pode a lei, não sei o que. Eu falei, então tá bom. Então assim, mas a gente tem um bom senso de entrar, levar um ponto específico. Faz ali na frente da igreja, que pega todo ali, e faz ali na curvinha da creche antiga. Pronto, 2 pontos ótimos, porque ali ele vai entrar, pegar e subir. Marcelo, especifica Esse projeto de lei, eu acho que eu contei para todos os vereadores, não é uma coisa exclusiva minha, né? Todos os vereadores, todos aqui, principalmente que estão participando aqui. a gente vai Eu pegar para isso. agradeço. Paulo, Esses obrigado. 2 pontos para passar para baixo. Eu vou apresentar para a Câmara, se possível, ainda semana que vem, uma planilha com esse número de alunos, uma quilometragem.